Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo aí remotamente, que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo também. Eu quero compartilhar um pensamento com você hoje. Quero colocar aqui uma ideia de algo que Deus tem trabalhado aí no meu coração de uma certa maneira. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vou ler aqui inicialmente do verso 26 até o 33. E a palavra de Deus diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo, com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Até aqui, esse texto, um texto bastante conhecido por todos nós cristãos, independente da igreja, do lugar onde você confessou a sua fé aí ao longo da sua vida. Se você é cristão, você já ouviu esse texto em algum momento da sua vida. Momento em que o anjo Gabriel vem até Maria, anuncia a ela que aconteceria um fato extraordinário com a vida dela. E eu quero tirar daqui alguns aprendizados para nós, e olhar esse texto de uma maneira um pouquinho diferente talvez, mas que você possa se colocar na posição e na condição que essa moça estava, que essa jovem estava. Uma pessoa que ficou talvez seja dentro dos evangelhos uma das expressões femininas mais marcantes, né? Mais intensas. Dentro do Velho Testamento ainda a gente sabe que Eva tem uma marca assim, né? Quando pensamos em mulher no Velho Testamento, Eva ainda é muito forte. Mas Maria, no Novo Testamento, com certeza, pelo fato do que aconteceu com ela, de como as coisas aconteceram com ela. E eu quero tirar aqui alguns aprendizados. A primeira coisa que eu gostaria de colocar e contextualizar para você era a situação e a condição que uma jovem, na idade dela, na posição dela, passava. Qual era a situação dela? Provavelmente Maria ainda estava na transição da adolescência para a juventude. Muito provavelmente, com uma certeza assim, quase absoluta, ela ainda era uma adolescente. Uma mulher hoje, quando nós olhamos o nosso contexto e vemos aí tanto movimento da mídia, falando a respeito das mulheres, do quanto as mulheres precisam ser protegidas, da violência contra a mulher, existem leis específicas a respeito disso. Se hoje, 2022, a sociedade tão conhecedora, ou com tanta ciência, com tanto conhecimento, ainda precisa, de certa forma, olhar para a mulher de uma maneira a protegê-la mais, ou dar a ela mais condições de cuidado. Pensa voltar 2000 anos atrás. O que era ser uma mulher? O que era ser uma mulher no Oriente Médio, naquela região onde as pessoas muitas vezes não levavam em conta o fato de existir a mulher. Eu acho curioso alguns textos bíblicos, né? A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. Jesus alimentou tantos homens e mulheres e crianças. Os homens eram contados. Tem um ali, um lá. Tem 30 homens aqui dentro. E mais umas mulheres. Era assim que as coisas funcionavam. A mulher, ela não era vista como um ser de valor. E isso era um fato. Eu fico imaginando um pai, a esposa grávida, ele olhando aquela barriguinha crescendo, né, ao longo dos meses, e ele pensando: o que vai sair daí, né? Se for um homem, se for um menino,
Vou investir nele, vou ensinar a minha profissão, ele vai me ajudar nos negócios, nós vamos expandir, nós vamos crescer. Se for uma mulher, ele dava uma coçadinha, ia lá na sinagoga, pegava os livros da lei, via que se fosse fazer um casamento lá, nos livros da lei, Deuteronômio diz isso, a mulher precisa ser paga um dote por ela, preferencialmente numa junta de camelos. E aí ele ficava pensando, eu vou ter alguém para trabalhar comigo ou vou ganhar uns camelos, dependendo do que sair da barriga da minha esposa? Parece cruel o jeito que eu estou falando aqui, mas era um fato. A mulher, ela era vista dessa forma, sem ter um valor. 2000 anos depois nós ainda lutamos por esses direitos, ainda se luta por esse tipo de direito. 2000 anos atrás isso era muito pior. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa cena, quando eu tento imaginá-la na minha mente, e ver que o anjo Gabriel vem até uma adolescente, provavelmente fazia pouco tempo que ela tinha passado pela sua primeira menstruação, não devia ter muito tempo, talvez um pouco, porque ela estava prometida em casamento já para uma pessoa, então já existia um processo, já existia uma etapa ali que estava sendo encaminhada. Ela não tinha o direito de escolher com quem ela casaria, esse direito pertencia ao seu pai. Seu pai negociaria ela por um dote, quase como se estivesse comercializando ela por alguma coisa, por um objeto, por um bem material. E essa era a condição de uma jovem 2000 anos atrás. Às vezes, quando eu ouço uma irmã conversando, elas falam assim, queria viver na época de Jesus. Eu olho e falo assim, você, mulher, se você vivesse na época de Jesus, não ia ser tão simples assim, não ia ser brincadeira. E quando eu olho o contexto onde ela vivia, na Galileia, na cidade de Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade com muita carência financeira, uma cidade com muita carência de recursos, nós conseguimos enxergar e contextualizar na nossa mente uma situação e um cenário muito terrível. Era tão duro ter nascido em Nazaré. Olha só o que diz aqui em João capítulo 1, venha comigo aqui, João 1,45, um fato assim curioso demais que eu vejo na Bíblia. Jesus havia encontrado alguns discípulos, já tinha feito contato com alguns, um deles era Felipe. Felipe estava muito empolgado por ter conhecido Jesus, e aí Felipe vem para o seu amigo, que é Natanael, e vem a narrativa desses 2 versículos que eu quero ler. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esse era o conceito das pessoas que nasciam em Nazaré. E Felipe não estava falando de uma mulher, Felipe estava falando de um homem. Se o homem de Nazaré era visto como algo que não era bom, uma mulher de Nazaré então, era uma condição muito terrível. E aí, de repente, essa menina, não sei o que ela estava fazendo, no seu quarto, na sua casa, talvez ajudando a lavar uma louça, uma roupa, talvez na beira de um rio, esfregando as roupas nas pedras, não sei. De repente aparece um anjo para ela, e esse anjo fala, alegre-se. E aí eu fico pensando comigo, que motivo ela tinha no seu íntimo, no seu coração, para se alegrar. Vou ser trocada por um objeto, por uns camelos talvez, vou casar com uma pessoa que meu pai foi quem escolheu, não tenho direito de falar, não tenho direito de fazer isso ou aquilo. E aí então o anjo aparece para ela e fala, alegre-se. E é interessante porque, de certa forma, nós precisamos contextualizar e entender um pouco melhor o jeito como Deus age ao longo da história. Parece que existem algumas coincidências, parece que existem alguns fatos assim que coincidentemente eles se relacionam. Agora Deus, Ele olhou para as circunstâncias de Maria, uma mulher jovem, discriminada, tratada como se fosse um objeto, nascida numa cidade pobre, num ambiente miserável,
discriminado pelo seu local de nascimento. E aí Deus dá a impressão que Ele está olhando para a terra, no meu sentimento, na minha impressão, evidentemente, não tem isso, não, teologicamente não tem valor nenhum, é um sentimento puramente meu. Ele está olhando para a terra e Ele aponta para ela e fala: aquele lugar, o mais miserável lugar, o lugar mais desprezível, a pessoa que seria mais desprezada dentro do lugar mais desprezível, é ali que eu vou fazer nascer o amor, é ali que eu vou manifestar a graça e o favor que eu quero fazer sobre essas pessoas. No lugar mais improvável do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa avaliação, no lugar mais discriminado, talvez com a pessoa menos valorizada. E a partir daquele ponto, a partir daquele local, daquela pessoa, Deus olha e fala: é aqui o conserto vai começar, aqui eu vou me reconciliar com essas pessoas, porque a condição e a estrutura e o momento em que essa moça vive, representa toda a humanidade. O fato de estarmos longe de Deus, sem possibilidade de entrar na presença dEle, naquele momento, naquela circunstância especificamente. Deus, Ele contraria todas as questões, todos os formatos, todos os modelos. Ele contraria todas as formas que nós poderíamos estar pensando que são importantes e corretas. E Ele olha para a situação mais desprezível e fala: é aqui que eu vou manifestar o meu amor. E isso, de uma certa maneira, é o que nós conseguimos enxergar no ambiente e no contexto socioeconômico dela. Mas existe uma outra questão que eu quero abordar com você, indo nessa mesma linha de raciocínio. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, o verso de número 6. Talvez por isso as mulheres sejam tão discriminadas até hoje, né? Gênesis 3, 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Talvez porque Eva tomou a iniciativa e cometeu um erro. Talvez até hoje as mulheres paguem por esse erro, né? No sentido do trato, de como são tratadas, infelizmente. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é na palavra fruto. A palavra que está expressa aqui, que expressa esse termo, fruto, é a mesma palavra que se usa, apesar do texto estar se referindo ao fruto de uma árvore, a uma fruta mesmo, a um fruto natural da natureza. A palavra fruto, ela é a mesma palavra usada no hebraico para filho, para um bebê no ventre de uma mulher. Quando uma mulher ia contar para alguém, conversando em hebraico, que estava grávida, ela usaria a mesma palavra: existe um fruto dentro de mim. Algumas mães brincam quando tem já um filho, né, e engravida de novo, vai explicar para a criancinha pequena ali e fala: não, é uma sementinha que está na barriga da mamãe. Não tem essas expressões assim? É o mesmo sentido. Quando você lê o texto em Gênesis 3, que diz que Eva consumiu um fruto, ela está usando a mesma expressão de algo que poderia ter saído de dentro dela. Não estou falando que isso aconteceu, mas estou falando que ela está usando a mesma expressão. E aí então Deus, quase como se Ele estivesse fazendo uma brincadeira com o ser humano, não no sentido negativo da brincadeira, mas Ele está construindo uma restauração a partir daquilo que aconteceu. Uma mulher consome um fruto, e esse fruto é um fruto de rebelião, de desobediência, de contrariedade à vontade de Deus, de andar contrário ao que Deus havia determinado. E aí Deus, Ele olha para uma mulher numa condição miserável,
E ele fala para ela: vai nascer um fruto. Eu vou colocar um fruto no seu ventre. Só que esse fruto dessa vez não é para a destruição, ele é para a salvação. Ele é um fruto para trazer vida. Só que Deus vai um pouco mais profundamente, ele aprofunda um pouco mais o seu conceito. E quando eu li isso nesse texto, me chamou muito a atenção. Quando você pega a palavra Maria, Maria, na verdade, ela é a palavra grega para Miriam. Era um nome muito comum no meio judeu. O nome dela, ela em hebraico seria chamada de Miriam, porém traduzido para o grego, que é a língua original do Novo Testamento, Maria. E o significado da palavra Maria é a sua rebelião. Deus, ele olhou para aquela pessoa numa condição miserável, numa condição pobre, desprezada, cujo nome era rebelião. Qual o problema aconteceu lá no Jardim do Éden? Uma rebelião. Qual o problema? Como foi o problema lá? Consumiu um fruto, numa atitude de rebelião. De repente Deus olha na história e fala: é aqui, aonde a rebelião nasceu, através do meio pelo qual a rebelião se instalou na terra, de uma mulher, é aqui que eu começo a minha história de salvação. É aqui que eu salvo a humanidade. E aí, quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, eu preciso, num momento de ceia como esse, nós precisamos entender a profundidade daquilo que Deus fez por nós. Ele não fez uma restauração assim, meio por acaso, vai essa aqui, ó. Não. Deus, ele trabalha as coisas nos mínimos e nos menores detalhes possível. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando Deus olha aquela moça, aquela jovem com aquele nome, naquele lugar, naquela região, tão desprezada, tão humilhada, tratada como um objeto, chamada de rebelde, foi ali que Deus decidiu implantar, fazer nascer a salvação. Meu irmão, é uma transformação tão absurda, tão absurda. E aí o que eu quero aplicar aqui no meu pensamento com você é que se Deus, ele olhou para ela, para a humanidade, para Maria, nessa condição, nessa forma como eu estou aqui expondo para você, na maneira como eu estou compartilhando com você, se ele olhou para ela dessa maneira, você acha que eu ou você, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas contrariedades que vivemos aí na terra, nas tempestades que enfrentamos, você acha que ele não daria atenção suficiente para tocar as nossas vidas? Para manifestar o amor dele para nós? Eu não sei qual é a condição que você está, qual é o tipo de terreno, de ambiente que você está transitando. Eu não sei se você está sofrendo, eu não sei qual é o tipo de sofrimento pelo qual você passa. Mas se ele olhou a humanidade a partir dessa perspectiva e ele se moveu a favor das pessoas, por que ele não faria isso hoje por mim e por você? Aliás, no momento em que ele olha para aquela jovem, que ele envia o seu mensageiro para falar com ela, na condição que ela estava, no nome que ela tinha, na pessoa que ela era em termos de gênero e socioculturalmente onde ela estava colocada, ele manda que o anjo entregue para ela duas palavras: alegre-se, agraciada. Ele olha para aquela jovem e fala: você é cheia de graça, a graça de Deus está sobre você, a graça de Deus, a alegria do Senhor está sobre você. Talvez por isso o texto, ele nos diz, o texto ele fala, deixa eu voltar nele aqui, o texto fala no verso de número 27, ele fala assim, 29, ele fala assim: Maria ficou perturbada com essas palavras. Eu fico pensando, eu no lugar dela ficaria perturbado também. Se eu sou uma mulher, tratada como um objeto, vou ser comercializada para um marido, vivo numa terra miserável, desprezada,
desconsiderada. Você está aqui na minha frente dizendo que eu tenho que me alegrar? Olha bem para a minha condição. Você está olhando para mim e está dizendo que eu sou cheia de graça, que eu tenho graça de Deus sobre a minha vida. Imagina se eu tivesse a opressão de Deus sobre a minha vida, que situação eu estaria? E aí eu começo a fazer uma pequena conexão aqui com o nosso comportamento, que muitas vezes nos posicionamos exatamente dessa forma. Olhamos para aquilo que Deus tem nos dado, tem feito em nós, tem manifestado em nós, e falamos: ah, Deus, mas será? Olha bem o meu dia a dia, olha como eu estou convivendo, olha o que eu estou passando, olha o meu sofrimento, olha a minha dor, olha os meus problemas, olha minha dificuldade nisso, olha aquilo lá, olha aquilo outro. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus a nosso respeito e nós não nos vemos como sendo alvo da graça de Deus. E eu fico imaginando essa jovem olhar um anjo, falar para ela: alegre-se, agraciada. Alegre-se, você que está cheia da graça de Deus. Com certeza haveria perturbação no coração dela. Com certeza haveria exatamente uma dúvida, mas um questionamento no sentido: o que isso significa? Tanto que o próprio texto fala isso, pensando no que poderia significar essa saudação. Maria estava tentando descobrir, falar: pera um pouquinho, mas eu aqui na minha condição. Talvez você olhe um dia para uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas eu aqui na minha condição, na minha limitação física, emocional, de capacidade. Nós muitas vezes nos colocamos na condição miserável daquela jovem e não conseguimos enxergar a alegria e a graça de Deus derramada em nós. Nós precisamos vencer isso, precisamos avançar. E o grande mistério que eu vejo aqui, é que Deus investiu nela e plantou uma semente nela. Jesus foi gerado no seu ventre. Jesus nasceu e veio para a terra a partir dela, para que eu e você pudéssemos ser gerados no ventre de Deus e nós pudéssemos hoje fazer parte do corpo de Cristo. Deus coloca Jesus numa mulher, para que eu e você possamos ser colocados em Cristo depois. Se isso não tivesse acontecido, meu irmão, nós não teríamos condição de sermos filhos de Deus. Nós precisamos entender a importância e o impacto daquilo que Deus fez através de Maria em Jesus, com Jesus através de Maria, para que nós possamos perceber a importância que existe das nossas vidas. Deus, ele usou aquela mulher no bom sentido, não usar no sentido negativo, mas ele manifestou o seu poder sobre ela, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Esse é o caminho. João capítulo 1 também, eu li alguns versículos agora aqui, mas avançando um pouquinho em João 1:45. O texto diz assim, 1:16, me desculpe. João 1:16. O 45 eu já tinha lido. 16 ele diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu leio aquela expressão ali, graça sobre graça, existem muitas explicações teológicas a respeito disso. Mas eu tenho um pensamento comigo aqui, que também provavelmente é muito mais um sentimento meu. Naquele momento que Jesus olha para Maria, naquela condição, naquela situação em que o anjo fala com ela e promete: olha, você é agraciada. É como se ele estivesse dizendo: olha, a manifestação da graça de Deus começou em você. Aqui, agora, nesse momento. E quando eu leio João escrevendo no verso 15 ali, 16 aliás, graça sobre graça, eu imagino na minha mente, no meu pensamento, essa graça vem se multiplicando a partir daquele momento, e vem aumentando, e vem aumentando, e vem aumentando, e vem crescendo, e vem crescendo. E nós estamos há mais de 2000 anos daquele fato, e nesses 2000 anos essa graça vem se multiplicando. Aliás, Paulo escreve sobre isso, ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde nós estamos hoje existe uma superabundância da graça.
Só que nós temos que dar um passo e ir avançar, ir além da perturbação do nosso coração. Maria, num primeiro momento, ela se perturbou. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela olhou para o anjo, e aí eu estou fazendo uma inferência, evidentemente. Ela olhou para ele e falou: aonde que você está vendo alegria e graça nessa história? Mas ela conseguiu enxergar isso. Tanto que no próprio capítulo 1 ali de Lucas, um pouquinho mais para frente, ela expressa o seu cântico. E ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Esse foi o cântico que Maria pronunciou. Está em Lucas 1, eu li aqui, eu não falei para vocês, mas eu li a partir do verso 46. Meu irmão, quando você está numa circunstância difícil, numa situação complexa, em desafios, talvez na sua saúde, talvez em algo que você precise, talvez nas suas finanças, talvez nos seus relacionamentos, talvez nas suas emoções, nos seus sentimentos, nunca perca a perspectiva de que você tem a alegria do Senhor e você tem a graça dele sobre a sua vida. Se Deus ele olhou para essa jovem numa condição tão desprezível, e ele manifestou o amor dele sobre ela, para poder trazer o amor dele sobre toda a humanidade, por que você vai pensar ou deixar passar um pensamento na sua mente que te coloque em uma condição inferior à dela? E eu estou dizendo aqui que muitas vezes, quando nós enfrentamos problemas, nós achamos que Deus virou as costas, não está nos vendo, não está percebendo o nosso sofrimento, não está atento a nós. E muitas vezes esse pensamento passa na sua mente, passa na minha mente, quando os problemas surgem. E o que eu estou trazendo para você hoje é: não valorize as dificuldades. Olhe para aquilo que Deus prometeu para você, que é eterno. Eu sei que os sentimentos eles doem, as situações e as circunstâncias elas nos cercam e nos afetam de certa maneira, mas não perca a perspectiva de que você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Algumas pessoas conversando e falam: pois é, lá na aba vocês não falam muito a respeito de pecado, ficarem condenando pessoas, ou trazendo informações, falam: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu irmão, Satanás é o nosso adversário. Quando você pega a tradução da palavra diabo, ele é o acusador. Eu não quero ser um acusador na vida de vocês, na vida dos irmãos, na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. Eu preciso manifestar aquilo que Jesus Cristo fez. E eu acabei de ler João 1, 16 e 17, que diz que nós recebemos graça sobre graça, e que essa graça foi manifestada na terra a partir de Jesus. Se eu prego a Jesus, eu prego a graça, eu prego o amor, eu prego o favor dele sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus, ele nasceu daquela jovem, ele foi plantado no ventre dela, para que eu pudesse ser plantado no corpo de Cristo. Se você entender essa verdade, se você entender isso, você vai ver que o gesto de amor de Deus, ele não dá atenção para os seus problemas, para as suas dificuldades. Ele dá atenção para onde você precisa ir, que é estar debaixo das suas asas, debaixo do seu cuidado, crendo confiante de que Ele é quem está guardando e cuidando da sua vida. Você faz parte do corpo, você está no corpo. Efésios 4, verso de número 15. Os irmãos ali da mídia vão me quebrar, me brigar comigo lá, porque eu nem passei esse texto para eles. Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função. Meu irmão, você faz parte desse corpo. Você é parte do corpo de Cristo. Eu gosto de afirmar, quando eu estou aqui na frente, falo assim, você está na casa do Pai. E eu completo essa afirmação dizendo o seguinte: o Pai só está aqui porque os filhos estão aqui. Esse prédio vazio, ele é só uma construção, um monte de tijolo empilhado com cimento, ferro, areia, pedras, estrutura metálica, tudo montado, só um prédio. Não tem nada de importante nele. A importância se dá quando nós estamos aqui. Quando estamos juntos, o Pai está no nosso meio. Jesus está no nosso meio porque Ele mesmo promete. Ele diz, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós somos parte do corpo. Quando estamos juntos, fazemos parte do corpo. Estamos no corpo. E hoje nós vamos celebrar exatamente isso. Somos parte do corpo. Então eu gostaria que você olhasse para a sua vida, para as suas dificuldades, para as suas lutas, para as circunstâncias que você enfrenta, e dissesse para elas assim: eu sou alegre, eu tenho alegria no meu coração, porque a graça de Deus está sobre a minha vida. As circunstâncias não determinam quem eu sou, as circunstâncias não determinam aquilo que o desdobramento, o desfecho da minha vida. Eu não vou ceder aos problemas ou às circunstâncias, porque a graça e o favor estão sobre mim. Meu irmão, nós precisamos avançar nessa perspectiva. Quando nós estamos aqui para ter esse tempo de ceia, eu gosto muito de fazer essas analogias com o corpo. Nós somos parte do corpo. Quando você pegar aí daqui uns minutos o pãozinho que está aqui, o suco, o cálicezinho com suco, e ao ingeri-los, eles vão se tornar parte da sua vida. Existem nutrientes neles que vão suprir a sua necessidade física, fisiológica. Do mesmo jeito que nós estamos inseridos no corpo de Cristo e suprimos as necessidades físicas e fisiológicas do corpo de Cristo. Aliás, é o que Paulo diz aqui no texto que eu acabei de ler, de Efésios. Quando nós estamos ajustados, unidos pelo auxílio das juntas, nós temos uma tarefa, temos uma atividade, temos algo para exercer. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando eu estou em contato com alguém do corpo de Cristo, eu estou ministrando a essa pessoa. Essa pessoa está me vendo como parte do corpo. Agora eu posso ter uma atitude negativa, eu posso ter uma atitude positiva. Vai depender de como você quer se manifestar para as pessoas. Do mesmo jeito que Maria olhou para o anjo, ficou perturbada e falou: e daí? Eu não estou entendendo o que esse cara está dizendo para mim aqui. Mas de repente, passado alguns instantes, o texto diz, no relato ali, eu não vou ler todo ele, o capítulo 1 de Lucas, o texto diz que ela saiu e foi até Isabel, a sua prima, fez uma viagem, encontrou com Isabel, elas se alegraram juntas, os bebês no ventre se manifestaram, e aí então ela expressou o cântico que eu li no verso, agora esqueci o verso aqui, de Lucas 1, vou voltar para ele lá. (1) 46. Aí ela escreveu esse cântico. Existiu um intervalo de tempo entre o momento em que o anjo falou com ela e o momento em que ela escreveu, ou que ela declarou esse cântico. Não sei, provavelmente ela registrou ele, ou alguém registrou para que Lucas depois pudesse escrevê-lo aqui no Evangelho. O que eu estou dizendo é: existem momentos em que nós enfrentamos os problemas, nos cercamos deles, eles nos afetam, nos entristecemos, às vezes nos abatemos, mas existe um momento em que você precisa erguer a sua cabeça e enxergar que você é alegre, não por causa do valor que você tem na sua conta bancária. Você é alegre não pelas roupas que você usa. Você é alegre não pela casa onde você mora. Você é alegre não pelo trabalho ou formação, diplomas, profissão que você tem. Você é alegre porque você tem a vida eterna. E essa vida eterna está dada para você em Cristo Jesus. Você é alegre porque a graça de Deus se manifestou em você, independente do que você fez no seu passado. Você é alegre porque o amor de Deus, Ele tem você como principal alvo. Por isso você é alegre. E aí nós nos desconectamos dessas coisas que são materiais, passageiras, temporais.
quando nós entendemos que nós participamos e fazemos parte do corpo, estamos no corpo, somos o corpo de Cristo, que o Espírito Santo está em nós, nos selou, habitando em nós, nós começamos a alinhar o foco, ajustar o foco do que é realmente importante para as nossas vidas, do que realmente tem impacto nas nossas vidas. Gostaria de chamar os amados do louvor para subirem aqui, por gentileza. Quero terminar aqui lendo mais uma vez Lucas 1:28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se. E eu quero finalizar esse tempo de meditação dizendo para você: alegre-se. Alegre-se porque você está cheio da graça de Deus. Eu não sei o tipo de batalha, o tipo de luta que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem experimentado. Mas eu não posso deixar você sair daqui nessa noite sem que você esteja consciente de que a alegria do Senhor precisa encher a sua vida. Alegre-se, meu irmão, alegre-se. Alegre-se. Alegre-se porque a graça de Deus está derramada sobre você. Alegre-se porque você é filho. Alegre-se porque você é amado. Esses sentimentos de pertencer, de fazer parte do corpo, de entender e de perceber o amor de Deus sobre nós, Ele nos consola, Ele nos fortalece. Muitas vezes nós damos muito valor para aquilo que imediatamente está à nossa frente e não conseguimos enxergar um pouco mais longe. Maria certamente estava focada nas suas questões e nas suas necessidades, mas ela, a partir daquele encontro, mudou a sua perspectiva. Ela disse: eu sou bendita do Senhor, o Senhor me abençoou, eu estou alegre por aquilo que Ele fez em mim, eu fui favorecida por Ele. Ela pôde dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Quantas vezes a nossa alma não está triste, abatida, cansada, sobrecarregada, estressada, talvez até adoecida, porque nós queremos resolver tudo do nosso jeito, fazer da nossa maneira, do nosso entendimento, com as nossas forças, com as nossas capacidades. Maria não sairia daquela condição se não fosse por algo extraordinário. Você não sai da condição que você está se não for por algo extraordinário. Você precisa olhar você mesmo com o favor e a graça de Deus, com a alegria de Deus sobre a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé. Os amados que vão nos ajudar aqui com a ceia, por gentileza, podem vir aqui à frente. Quero ler um último texto aqui, já alusivo daí à ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Deixa eu ler lá na frente, a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Danelis, pega um para mim aqui, um pãozinho desse. Eu gosto de pegar esse pãozinho e eu vejo nesse pãozinho aqui algo extraordinário. Para que esse pão pudesse estar aqui na minha mão agora, o trigo foi plantado, cresceu no campo, foi colhido, secaram ele, prepararam, produziram, moeram ele, destruíram ele, transformaram ele num pó, numa farinha. E aí então, a partir dessa farinha, se produziu um pão. Essa é uma das
analogias mais significativas do cristianismo. Porque Jesus Cristo deixou que o seu corpo, do mesmo jeito que o trigo que produziu esse pedacinho de pão foi moído, Jesus deixou o seu corpo ser destruído por nós, por mim e por você. Quando eu olho um cálicezinho de uva, de suco de uva, desse que está aqui nas bandejas, nós vamos tomar daqui a pouco. A uva que produziu aquele suco precisou ser macerada, esmagada, triturada, ter o seu sumo vertido, colhido, para que ele se tornasse suco. Jesus deixou que o seu corpo fosse ferido, atacado, agredido, e deixou o seu sangue escorrer e tocar essa terra. Tudo isso ele fez por amor a mim, por amor a você. Tudo isso ele fez para restaurar o nosso relacionamento entre nós e o Pai. Quando nós estamos aqui para ter a ceia, Jesus falou: olhe esse pão, ele representa o meu corpo. Olhe o suco aqui, o vinho no caso lá, ele representa o meu sangue. E você vai fazer isso em minha memória. Todas as vezes que você faz uma refeição, meu irmão, você pode transformá-la numa ceia. Se você memorizar, se você lembrar que aquilo que você tem diante de você representa o corpo de Cristo, representa o sangue dele vertido na cruz. Quando nós estamos tendo esse momento, eu não consigo ver tristeza, eu não consigo ver dor, eu não consigo ver medo, eu não consigo ver preocupação. Quando nós estamos tendo esse momento, eu consigo olhar aquele anjo na frente de Maria dizendo: alegre-se. Não é a sua condição quem determina quem você é. Alegre-se. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Quando eu olho esse pão, eu falo: Jesus, obrigado, porque eu só posso acessar a graça porque o Senhor um dia se deixou moer como o trigo que fez esse pão, porque o Senhor um dia se deixou espremer como a uva que foi espremida para gerar aquele suco. Meu irmão, nós precisamos ter consciência disso. Isso impacta as nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, nós queremos abençoar esses elementos. Quero te agradecer por eles, por esse pão, por esse suco. Quero te agradecer, Pai, porque eles representam o corpo de Cristo, que foi entregue, que foi moído, que foi esmagado, que foi destruído para me salvar, para nos salvar. Obrigado, Jesus, por esse amor incalculável, infinito, impossível de medirmos, de expressarmos qualquer tipo de retribuição ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esse amor profundo. Obrigado por esse amor que é eterno, não é passageiro, não é fugaz, não é atrelado a comportamentos, mas sim atrelado à sua intenção de nos manter perto do Senhor. E o Senhor não muda, o Senhor nos ama eternamente. Pai, eu quero declarar: se alguém entrou neste lugar triste, abatido, cansado, sobrecarregado, que nós possamos expressar a alegria do Senhor em nossas vidas, de maneira que entendamos que a nossa vida não é balizada pelas circunstâncias. Não são os problemas que determinam quem nós somos. É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus quem determina quem nós somos. Pai, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui abatido hoje, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você vai sair daqui alegre, você vai experimentar, usufruir da graça de Deus sobre sua vida, você vai olhar para as pessoas que estão ao seu redor e vai manifestar o amor e o cuidado de Deus sobre elas. Elas vão olhar para você e não vão entender como é que você, vivendo nessa circunstância tão difícil, é tão feliz. Eu fico imaginando as amigas de Maria, depois de algum tempo, elas olhando para aquela menina, sorrindo, cantando, vibrando pela vida. Maria, você é uma mulher, você vai ser trocada por uns camelos. E ela falando assim: eu pertenço ao Senhor, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Não é o que acontece comigo que determina quem eu sou. Meu irmão, que essa verdade seja palpável na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.